A Vero é um player de mercado com bastante expertise de estruturação e colocação de ativos, que tem as conexões junto ao mercado investidor para fazer a distribuição de operações em taxas competitivas e, ao mesmo tempo, tem o expertise e a capacidade de estruturar operações que, do ponto de vista do tomador, exigem garantias, exigem condições, mas dentro de uma certa justiça. Quer dizer, o que eu quero dizer justiça? Na medida em que você estrutura, você vai pedir o que você precisa de garantias, sem excessos e de maneira a atender o mercado investidor. O que a gente vê muita gente estruturando e pagando muito caro por operações que às vezes são excessivamente pesadas do ponto de vista de garantia de estrutura e que poderiam ser feitas de uma maneira mais interessante, mais fluida para o tomador e atendendo à necessidade de segurança e estrutura dos investidores. A Vero tem a condição de fazer isso de uma maneira bastante competitiva. A Vero ela é uma empresa que foi formada debaixo da instrução 61 da CVM, que permite hoje que um coordenador de ofertas seja uma empresa não financeira. Tá? Mas em mercado de capitais, o papel do distribuidor ele é essencial e é um dos papéis mais interessantes e desafiadores. Então, nós montamos a Vero justamente para fazer o quê? Levar ao mercado, do ponto de vista do tomador, soluções de captação, principalmente em renda fixa estruturada, mas não se limitando só a isso. Então, fazemos CRIs, montamos CRAs, CRs, nós não somos securitizador, nós somos estruturadores. Montamos uma operação de CRI e contratamos uma securitizadora para fazer a emissão para nós. Nós também trabalhamos com debêntures, sejam as incentivadas, sejam debêntures padrão, notas comerciais, olhamos também permutas no setor imobiliário e outras operações que possam viabilizar projetos imobiliários, agronegócio, operações, por exemplo, fazemos usinas solares também, estamos olhando esse tipo de negócio também. Recebíveis comerciais também, operamos e montamos operações de CR dentro dessas categorias. A ideia é agregar para os tomadores o expertise da gente e levá-los ao mercado de capitais. Aí tem o outro lado do negócio, que são os investidores. O que a gente procura é entender o que os investidores querem fazer do ponto de vista das suas alocações, do tipo de ativo que interessa a eles, e procurar adequar isso à necessidade dos tomadores. Então a gente tem duas pontas em que a gente navega muito bem. Os tomadores, onde a gente traz soluções de captação em mercado de capitais, e os próprios investidores, que são a essência do mercado de capitais, que buscam bons ativos. O que a gente quer posicionar a Vero é como um dos líderes de mercado dentro do nosso setor. De novo, nós não somos empresa financeira. Nós não somos securitizador. O que nós temos que ser é estruturadores, do ponto de vista de trazer boas soluções, tanto para o tomador como para o investidor, que aliam a adequação, o gerenciamento de riscos à boa rentabilidade. Tá? E a nossa pretensão é de realmente ser percebidos como estruturadores e como distribuidores de ofertas de ótima qualidade. Ser diferente na medida da boa qualidade. Eu não acredito que a gente vai reinventar a roda no sentido de fazer operações totalmente diferentes do mercado. Isso acontece de vez em quando, mas eu acho que o importante é a gente poder levar boas operações muito bem estruturadas para quem toma isso no mercado, seja do ponto de vista de tomar o recurso, seja do ponto de vista de tomar o ativo e fazer as alocações. Qual é o momento da Vero com relação a isso? É a estruturação do próprio negócio. Montamos o time, hoje a gente tem um time já pronto para estruturar com pessoas já de experiência. Como eu já tinha dito para algumas outras pessoas de mercado, nós não estamos formando ninguém agora, a gente já está trazendo gente experiente. Num segundo momento a gente deve começar a formar, mas isso depois que a empresa estiver estruturada e já muito ativa. Nós estamos lapidando a oferta de produtos e de negócios, tá? Porque assim, o mercado no último ano, 2 anos, ele mudou. Então assim, hoje, por exemplo, você vai para o imobiliário, só vir oferecendo CRI para operar ou uma CCI já não funciona. Hoje muita gente quer ouvir falar de permuta, quer ouvir falar de equity em SPE, querem olhar outros tipos de operação e você, para oferecer boas estruturas, vai ter que diversificar a oferta. E nisso a Osher traz muito expertise e complementa bastante o
o rol de negócio que a gente pode oferecer. Quando você pega o agro, é um momento desafiador do ponto de vista de crédito, do ponto de vista de volatilidade do mercado, mas ainda existem tomadores espetaculares que buscam captar e que oferecem condições muito boas de garantias, condições de negócio adequadas. Aí a gente tem toda a condição de procurar o quê? Diferenciar esses tomadores junto aos investidores para poder viabilizar os negócios dentro do agro, apesar dessa instabilidade que o mercado tem sofrido. E do ponto de vista de projetos, não falta, como eu disse para vocês, energia solar, PCHs, existem outros tipos de negócio, de infraestrutura, por exemplo, que demandam, além de securitização, debêntures, demandam outros tipos de estruturas que podem muito bem ser assimiladas pelo mercado investidor. Então, nesse sentido, a parceria da Osher e o expertise da gente traz um rol de soluções que eu acho que vai nos diferenciar ao longo do tempo. A nossa relação com a Osher é uma relação formal de sociedade, mas do ponto de vista prático é uma relação de parceria e de participação nos negócios uns dos outros, na medida em que a Osher é uma potência hoje em dia, tanto do ponto de vista de financiamento de projetos como da diversidade. A Osher está no financiamento de projetos imobiliários, agronegócio, outros tipos de negócio também recebíveis debaixo da asa do Grupo Cifra. E, ao mesmo tempo, nós temos o expertise de estruturação, em especial na parte de renda fixa estruturada, que agrega para a própria Osher. Então, é uma troca de expertise, uma troca de capacidades que eu acho que agrega para os dois. Do ponto de vista da Vero, você ter um sócio como a Osher é maravilhoso, tá? Por quê? Cross-selling, originação de negócios, a possibilidade de busca de recursos no mercado de uma maneira mais firme, tá? Então, tudo isso é um diferencial que a gente acredita que vai ajudar a Vero a acelerar a curva de crescimento e a penetração em mercado. Para falar da minha história, gente, assim, eu sou de formação, sou advogado, nunca exerci, a verdade é essa. Eu fui estagiar num banco há décadas atrás, me deixaram na área de negócio para aprender qual era o negócio, para depois ir para o jurídico para poder atender aquela área, era a área internacional, por sinal. Deu um ano, não me mandava para o jurídico, eu fui perguntar, cadê o estágio jurídico? Aí ele me falava, Fernando, você está indo tão bem na negociação, pô, acho que você vai se dar melhor na negociação do que como advogado. Nunca mais voltei para o jurídico. Tá? Esse ano eu estou fazendo 42 anos de mercado financeiro, comecei muito jovem e trabalhei em bancos, principalmente internacionais. Comecei, na verdade, o primeiro banco foi o Banco Nacional, dali fui para o Francês Brasileiro, passei pelo Bank Boston durante muito tempo, passei pelo JP Morgan e acabei depois saindo, depois de quase 25 anos de mercado em bancos, e fui para a Cibrasec, onde era um grupo de bancos que eram os controladores, me contrataram para ser o CEO, assumi. A securitização era uma coisa relativamente incipiente no Brasil, já existia há alguns anos, mas com pouca atividade. O mercado veio crescendo, a Cibrasec cresceu bastante. Acabei optando por abrir o meu negócio depois de alguns anos de Cibrasec. Abri a antiga Ápice, que depois mudamos o nome para Tru Securitizadora, que foi sempre uma das principais securitizadoras do mercado. Em 2024, vendi a Tru para o meu maior concorrente na época, o Opé. Hoje é o maior securitizador em market share e volume de operações. E resolvi abrir a Vero Capital para poder justamente exercer a parte que eu achava mais interessante do negócio, que é a estruturação e distribuição de operações. É onde eu realmente me sinto à vontade. É desenvolver negócio, estruturar boas operações e levar ao mercado. Olha, eu vou colocar da seguinte maneira, assim, eu vou fazer uma comparação um pouco diferente quando falamos em volumes. Falando em securitização, para você imaginar, quando o último ano que eu fui presidente da Cibrasec, antes de abrir meu próprio negócio, nós fizemos 3 bi de operações. Isso foi em 2011. E foi um ano espetacular, foi um recorde. Então, assim, fizemos 3 bilhões num ano. Era espetacular isso há
15 anos atrás. Para vocês imaginarem, em 12 anos, só a Tru emitiu mais de 92 bilhões de operações. Nós tivemos anos em que nós emitimos 17, 18 bi de operações. O mercado de securitização e o mercado de debêntures também cresceram brutalmente. Essa última semana, nós tivemos aprovações junto à CVM que extrapolaram 10 bis numa semana. Então, o crescimento disso hoje é exponencial. Por quê? Mercado com taxas de juros altas, ele precisa o quê? De operações estruturadas e de mais longo prazo, para justamente adequar custo ao prazo. Operação curta, muito cara, para o tomador ela acaba não sendo tão interessante, a menos que ele precise e seja a única opção. Agora, quando eu estruturo uma operação como uma debênture, como um CRI, um CRA, ou alguma outra estrutura mais complexa e a longo prazo, eu consigo meio que adequar preço e risco para o tomador e para o investidor. Nesse sentido, as operações estruturadas elas se tornam um tipo de classe de ativos muito demandado. Daí o que está acontecendo? Nós temos visto a cada ano um crescimento maior disso. Então, assim, a gente vê, por exemplo, anos em que nós temos mais de 40, 50, 60 bilhões emitidos em CRI. Debêntures mais ainda é um mercado muito mais comum. Então, de novo, é uma categoria que há 15, 16 anos era quase que incipiente. Hoje é o que domina a alocação dos fundos de renda fixa e dos fundos estruturados. A ideia da gente é criar um player perene que seja comprometido com o cliente, que esteja durante a vida das operações, acompanhando as operações para dar apoio tanto para o tomador como para o investidor e que siga o mercado, saiba os trends do mercado, saiba o que o investidor compra, saiba o que o investidor não quer. Muitas vezes você vai oferecer, o tomador o que ele sempre quer, ele quer o ideal. Ele quer dinheiro barato, longo prazo, dando baixa garantia. O investidor ao contrário, ele quer cobrar o máximo possível. O prazo pode ser longo ou curto, mas quanto mais longo, mais garantia, mais segurança e tudo mais. Então, essa adequação das duas pontas, no sentido de chegar num meio termo, que seja razoável para o tomador, mas que também dê conforto para o investidor, que é o segredo do que a gente faz.